paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria iniciar mais um culto ao Senhor e eu quero te convidar a adorar a Deus junto conosco. Faça a sua parte, abra o teu coração, Deus vai fazer a parte dele. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nascer em sua família, o seu sangue me cobrou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui hoje falando a todos vocês. Que saudade de cada um de vocês, que saudade dos nossos encontros, que saudade de poder estar junto, receber e dar um abraço, né? Como tem sido difícil esses momentos, esses dias, essas privações. E eu gostaria hoje de falar, baseado em Lucas 24, de 13 a 32, e eu coloquei como tema, e agora? E agora? O que vai ser daqui para frente? E agora? Como que vai ser depois dessa pandemia? Bom, a gente já passou mais de 100 dias que estamos em quarentena, que estamos vivendo esse novo tempo, esse tempo tão difícil, esse tempo de mudanças, esse tempo de uma nova era, vamos dizer assim. É um tempo realmente que a gente tem aprendido muitas coisas, a gente tem se reinventado e não tem sido fácil. Tem sido realmente um tempo de mudanças. E a gente, enquanto passa por tudo isso, por esses momentos difíceis, quando a gente enfrenta certas dificuldades, algumas coisas acontecem que são naturais. A primeira dela é o medo. Quando a gente passa por momentos obscuros, momentos novos que a gente não sabe o que vai ser, o primeiro sentimento que vem a nós é o medo. O medo faz parte de tudo isso. Então, quando isso começou, essa pandemia começou, a primeira coisa que surgiu em cada ser vivo deste planeta, foi o medo. O medo, ele tomou conta. E cada dia foi aumentando mais, porque as notícias vão chegando e realmente a gente vai vendo que a coisa é séria. Então o medo vem tomando conta. E a segunda coisa que acontece é a dúvida. A dúvida. Porque conforme foi passando o tempo, cada hora vem uma notícia nova e aí a gente fala, peraí, o que é certo, o que não é certo? Será que é tudo isso mesmo? Será que é desse jeito? Então a dúvida faz parte também. O terceiro sentimento são as incertezas. A gente não sabe o que vai ser, como vai reagir. A gente não sabe, a gente não tem certeza de nada. Essa que é a grande realidade. Então, uma pergunta que hoje tem mais sido feita hoje é, e agora? O que vai ser daqui para frente? Como que vai ser o mundo daqui para frente? Como que vai ser a igreja daqui para frente? Como que vai ser a minha espiritualidade daqui para frente? Como que vai ser até mesmo o meu negócio, a minha vida profissional daqui para frente? A gente sabe que muitas coisas aconteceram, muitas empresas fecharam, muitos serviços deixaram de ser essenciais e foram descartados, e outros começaram a se crescer e priorizar muito mais. Então, o que será daqui para frente? O que vai ser daqui para frente? Uma coisa é certa, a forma como a gente faz as coisas não vai ser mais a mesma. A gente tem visto como tem crescido essa questão das lives, dos relacionamentos virtuais, até mesmo o trabalho. Muitas pessoas têm trabalhado virtualmente. Então, eu já até vi pela televisão alguns relatos de alguns psicólogos, pessoas que atendem, né, clinicamente, que já estão começando a repensar se daqui para frente vão continuar tendo seu espaço físico. Porque estão vendo que é possível fazer certas consultas através da internet, virtualmente. E aí você elimina um gasto, que é um gasto de um local, né, um aluguel, por exemplo. Então, daqui para frente, muitos serviços vão ser mudados. E também, a gente como igreja também tem que pensar nisso. Como que a gente vai agir? Como que vai ser a nossa fé? A gente já praticamente está acostumando a ter culto online. Eu acho que isso é uma coisa que não vai acontecer depois, né? Tomara que não seja realmente uma realidade, que a igreja realmente acaba virando uma igreja virtual. Mas tem sido um meio que a gente tem usado para poder estar
entre aspas, em comunhão, entre aspas, ouvindo, recebendo uma palavra. É a maneira que a gente tem usado para poder continuar sendo e fazendo igreja. Então, pensando nisso, pensando nessa loucura que a gente está vivendo, nessas incertezas, nesse e agora, nessa pergunta, e agora o que vai ser? Me vem uma passagem, né, do Evangelho que se encontra em Lucas 24, de 13 a 32. Vamos ler. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: o que vocês estavam discutindo tão compenetrados? Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou: e o que foi? Eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu, e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo, não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem, suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer? Que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio, com livros de Moisés, e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade, de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: fique e jante conosco, já é quase noite. O dia já se foi. Então ele foi com os dois, e foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados, comentavam: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras? Olha, essa é uma das passagens que eu acho mais fascinantes do Evangelho. É uma passagem muito tremenda que traz inúmeras lições, inclusive eu já até fiz uma pregação sobre ela. E é uma passagem maravilhosa e que é tão atual a isso que a gente está enfrentando e passando. Primeiro, a gente vê um cenário que Jesus, nesse momento aqui, é crucificado. Jesus foi crucificado, morreu, é sepultado, e já se passam 3 dias que nada acontece. Agora é o momento que, em vez de a gente estar falando em agora, esses camaradas, essas pessoas que estão ali, todos eles estão se fazendo essa pergunta: e agora? E agora o que vai ser? Será que tudo que a gente apostou, que a gente acreditou, era verdade? Já entrou a dúvida também nesse meio. Já entrou o medo de continuar vivendo sem o libertador, continuar sendo escravo, sendo oprimido pelo Império Romano. E eles estão que nem a gente está agora, desorientados, sem saber o que vai ser do amanhã. Por quê? Porque o Messias, que era prometido, foi crucificado, morreu e até agora não ressuscitou. Neste momento ele está lá naquele túmulo,
Então as dúvidas, os medos, as incertezas estão no ar. Muitos achavam que tinham sido enganados. Muitos já estavam falando, peraí, a gente foi enganado, isso era um falso Messias, isso era um falso profeta. Esse homem não era nada disso. Por quê? Porque o Messias não podia morrer. O nosso Salvador não era para estar morto, mas ele está morto. E já se passam 3 dias. O que vai ser de nós agora? Como que a gente vai continuar crendo num homem que está morto? Aquele homem morto ali, naquela cruz, não pode ser o Messias. Não pode. De jeito algum ele é o Messias. E também, para aqueles que achavam que o Messias seria um tipo de libertador que ia acabar com o Império Romano, que ia acabar com essa escravidão, com essa opressão, esses tipos de gente que estavam confiando que o Messias seria esse tipo de pessoa, esses camaradas estavam totalmente desolados. Porque eles achavam que ia acabar o Império Romano, mas pelo contrário, o Império Romano que oprimiu, eles foram que crucificaram Jesus. Eles mataram Jesus e Jesus está morto. E agora? E agora? E agora? O que vai ser? Talvez você hoje está perguntando, e agora? Mas calma, essa passagem de Lucas é maravilhosa e vai trazer realmente uma direção para a nossa vida agora. Se acompanhe comigo, fique aqui comigo. De repente, de uma hora para outra, o túmulo está vazio. Peraí. Primeiro ele morre, a nossa esperança cai por terra, e agora o túmulo está vazio? O que aconteceu? Será que ressuscitou, não ressuscitou? Será que pegaram o corpo? Será que ele já foi direto para o céu? E agora? Mais uma dúvida, mais algo para colocar realmente mais insegurança nos corações. O túmulo está vazio. De uma hora para outra, o túmulo está vazio. E aí, entre esses 2 camaradas, andando no caminho de volta para Emaús. E eu tenho certeza que esses 2 estavam totalmente desolados, como a grande maioria. Esses 2 estão ali andando, tristes, sem saber o que vai ser. Talvez eles estavam indo e falaram, chega, aqui em Jerusalém não vai virar mais nada. Aqui não vai vir mais nada, vamos voltar para a nossa cidade. Vamos voltar para Emaús, porque acabou. A nossa esperança, que a gente achou que ia acontecer, não aconteceu. Vamos voltar. Então, de repente aparece um homem para andar junto com eles. E ele faz... E esse homem tem uma atitude totalmente diferente do resto do povo. Parece que esse homem está tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E esses 2 homens falam, meu, o que aconteceu? Será que você é o único que não sabe o que está acontecendo? Por que você está andando desse jeito? Por que você está feliz? Por quê? E esse homem fala, eu não estou sabendo de nada, o que aconteceu? E esses homens perplexos falam, meu Deus, esse cara é o único aqui agora que não sabe o que aconteceu. Essa grande notícia, essa triste notícia aconteceu, será que ele é o único que não sabe? Mas Jesus, sabiamente, começa a explicar para esses 2 o que era o Messias. Como que deveria ser o Messias. Através da Escritura Sagrada, esse homem começa a explicar quem é o Messias. Pode ser que esses homens estavam esperando outro tipo de Messias. Pode ser que esses homens eram um daqueles que estavam achando que o Messias iria acabar com o Império Romano. Mas Jesus começa a mostrar através da Escritura quem era o Messias. Como que é o Messias. E vai conversando com eles e mostrando na palavra como que deveria ser o Messias, aonde que estavam mostrando quais as características do Messias. E vão conversando, e de repente a noite chega, e eles falam, meu, já é tarde da noite, para onde você vai? Vem aqui conosco, vamos lá em casa, vamos, pelo menos aqui você tem um lugar para você descansar, vai ter um alimento, vamos lá. E Jesus aceita o convite, vai com eles até a casa deles. E quando Jesus senta à mesa e parte o pão, eles entendem quem é o Messias. E aí os olhos deles se abrem. E eles conseguem enxergar que aquele homem que estava andando com eles era o Cristo, era o Jesus ressurreto.
Cristo tinha ressuscitado e estava ali andando com eles. E parte o pão. E quando ele parte o pão e eles abrem os olhos e conseguem enxergar o Messias, num passe de mágica, Jesus desaparece. Isso me fez lembrar uma história que eu li num livro, que diz que um missionário estava numa aldeia conversando com alguns pescadores e explicando sobre a ressurreição, explicando sobre Jesus, e aí ele entra nessa passagem de Lucas. E conforme ele vai falando, um desses pescadores pergunta: mas para onde foi Jesus quando desapareceu? Para onde que foi Jesus quando desapareceu? E um outro pescador, sem dar tempo desse missionário dar qualquer tipo de resposta, de antemão assim, ele solta essa grande pérola. Ora, Jesus foi para dentro daquele homem. Para onde foi Jesus? Jesus foi para dentro do homem. Não tem outra explicação. Jesus foi para dentro daquele homem. E eu acho que essa é a melhor definição para essa pergunta. Para onde foi Jesus quando desapareceu? Jesus foi para dentro daquele homem. Quando a gente entende quem é o Messias de fato, quando a gente entende quem é Jesus, ele entra dentro de nós. Ele habita em nós. Ele vive dentro de nós. Acho que essa é a grande palavra-chave do Evangelho. Acho que esse é o grande mistério do Evangelho. É saber que Jesus mora dentro de nós. Quando a gente tem um relacionamento, quando a gente enxerga quem é o Messias, quando a gente entende quem é o Messias, ele entra dentro de nós. Então você precisa hoje entender que de fato Jesus está dentro de você. Nesse momento de incerteza, nesse momento de insegurança, Jesus está dentro de você. Jesus está com você. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até nesses momentos mais difíceis, ele vai estar conosco. Então você precisa ter essa certeza. Então hoje, daqui em diante, pode ser que muitas coisas vão mudar. Muitas coisas não vão ser mais como antes. Pode ser que realmente a nossa espiritualidade pode ser que vai mudar em alguns aspectos. A nossa forma de culto, de igreja, pode ser que vai mudar. Mas tem uma coisa que não vai mudar. Essa essência. A essência não muda. A forma como se faz as coisas muda. Muitas coisas mudam. A gente sabe que antigamente, toda sexta-feira, principalmente para mim, toda sexta-feira era lei. Sair do serviço, ir numa locadora e alugar uns 6 DVDs e passar o final de semana assistindo filme. Hoje em dia não existe mais locadora, mas a gente continua assistindo filme, porque a forma de assistir filme mudou. Hoje em dia a gente tem Netflix, a gente tem outros canais de streaming que oferecem serviço, mas a essência não mudou. Então pode ser que hoje vai mudar muitas coisas, mas a essência não vai mudar. Esses homens, é legal quando esses homens falam. Enquanto aquele homem falava, você não sentiu o seu coração arder? Você não sentiu o seu coração queimar com aquelas palavras que esse homem estava falando nesse caminho? Eles não reconheceram Jesus de antemão. Mas uma coisa era fato, a essência. Pode ser que a forma de Jesus tinha mudado ali. Por isso que eles não reconheceram. Pode ser que seja isso. Mas a essência, quando ele falava, o coração ardia. Aquela palavra entrava no coração. A essência não vai mudar. Então você tem que colocar isso na sua mente. A essência não vai mudar. Eu preciso de Jesus. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e vai ser eternamente. A palavra dele vai continuar queimando em nossos corações. A palavra dele vai continuar ardendo. Isso não vai mudar nunca. Pode ser que hoje você está me vendo aqui sem terno, sem gravata. Alguns anos atrás era inaceitável isso. Alguém pregar sem terno, sem gravata. Mas uma coisa não muda. A palavra de Deus é imutável. Continua ardendo no nosso coração. Quando a gente abre a palavra de Deus e a gente começa a ler essas palavras, continua ardendo aqui dentro.
Então ponha isso na sua mente. Que Jesus realmente possa entrar dentro de você. Que você possa entender quem é Jesus, quem é o Messias. Pode ser que ele não vai te livrar da pandemia. Pode ser que ele não vai te livrar de uma doença. Mas ele vai estar dentro de você. E isso não pode mudar. Você tem que realmente entender e querer viver desse jeito. Tendo Cristo dentro de você. Como seu Messias, como seu Salvador. Então, essa é a palavra que eu tenho para você hoje, meu irmão. Que você realmente possa querer, realmente, que o seu coração continue a arder. Se o seu coração não arde mais, tem alguma coisa errada. Se a palavra de Cristo não faz mais diferença, se a palavra de Cristo é indiferente para você, tem alguma coisa errada. Precisa mudar. Você precisa querer de novo esse Cristo. Talvez o que você precisa hoje é sentar na mesa e compartilhar desse pão. Porque quando Jesus pegou esse pão e repartiu o pão, os olhos desses homens abriram e eles puderam ver que era o Messias que estava ali. Então, meus irmãos, vamos colocar isso em mente. E agora, o que vai ser daqui para frente? Não sei o que vai ser, não sei como vai ser, uma coisa eu sei. A essência não vai mudar. A essência que é Cristo, isso não vai mudar. A forma como a gente vai fazer muitas coisas vai mudar. Isso é fato. Mas uma coisa não pode mudar e não muda. É a essência. Que você continue buscando a Deus. Que você continue realmente orando. Tendo uma vida de oração. Tendo uma vida de leitura da palavra de Deus. Que você continue adorando a Deus. Buscando a Deus. Que a gente possa realmente entender que precisamos uns dos outros. Eu sei que, acho que isso é a pior coisa que tem acontecido. É a gente não poder estar junto, a gente não poder congregar, a gente não poder ser igreja de fato, que igreja não é salão, não é placa, igreja é realmente relacionamentos. É eu e você juntos, conectados, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um dando uma palavra de apoio, de incentivo, um dando conselho, um orando, um louvando. Isso daí é uma coisa que realmente não muda, essa essência não vai mudar. Então o que eu desejo para você hoje, nesta noite, neste domingo, é que realmente essa essência de Cristo na sua vida não mude. Que assim como esse pescador que era analfabeto, que não tinha nenhuma instrução, que não tinha teologia, teve essa revelação e teve essa simplicidade de definir para onde Cristo foi quando desapareceu. Simples, ele entrou dentro daquele homem. Então que a gente possa entender isso. Cristo está dentro de nós. Ele falou desde o fim do último dia que ele foi embora dessa terra. Ele falou que enviaria o Espírito Santo e que estaria conosco todos os dias. Então que você possa entender isso. Cristo está com você. Eu sei que tem sido difícil. Pode ser que você tenha perdido parente, pode ser que tenha perdido alguém querido, algum amigo por causa dessa pandemia. Mas coloca isso na sua mente. Cristo está com você e está em você e quer realmente te usar para que você realmente possa ser um instrumento dele nesta terra. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta palavra. Que nós possamos realmente entender de fato que o Senhor está em nós, que o Senhor está conosco e que o Senhor vai estar sempre conosco. Pode vir pandemia, pode vir o que for, o Senhor vai estar conosco. E eu peço agora, Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar em cada lar que está ouvindo esta mensagem, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo realmente alegria aos corações, confortando os corações, que realmente o coração ainda possa arder quando a Tua palavra é proferida, Senhor. Que os nossos corações continuem a arder, assim como ardeu o coração desses dois que estavam neste caminho de Emaús, enquanto o Senhor falava com eles, que o nosso coração também possa arder desse jeito. É o que eu te peço, Pai, que o Senhor realmente seja um Deus conosco, o Emanuel, em todos esses momentos difíceis que estamos enfrentando, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, meu irmão. Fique com Deus, tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém.